Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos caminhar com Jesus? E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui, estou chegando, como sempre, naquela correria. Eu falo mais em correria, porque correria já virou meu estado normal, né? Hoje vai ser sábado de noite. Antigamente eu fazia a reflexão baseada no dia de sábado, mas agora eu estou fazendo baseado no domingo, né? Desde o domingo passado eu estou fazendo a reflexão. No sábado à noite eu faço a reflexão do domingo, né? Então, hoje a gente vai ler o Evangelho de amanhã cedo, né? E a gente vai fazer a reflexão baseado nesse. Então, esperar dar os 35 minutos direitinho para a gente fazer a nossa reflexão do domingo, né? Eu pus até um título assim interessante, na minha opinião, e vocês vão entender por quê. Por que que eu considerei esse um, um bom motivo para a gente fazer a nossa reflexão, né? Mais um pouquinho. Pronto, já entrei aqui no Evangelho de amanhã, já está tudo certo. Só esperar dar uns minutinhos, né? Enquanto isso, a gente fica aqui esperando as pessoas chegarem. É claro que às vezes as pessoas chegam mais cedo. Hoje é difícil, né? Porque o, né, sábado de noite é muito difícil as pessoas estarem aí, né? Mas sabe como é que é, né? Entendeu? Mas vamos adiante, esperar um pouquinho, né? Hoje é aniversário do Raízes, que é o núcleo do MPA, do Movimento dos Pequenos Agricultores. É um movimento muito importante da agroecologia. Eu, inclusive, estive lá no Raízes do Brasil, né? Mas estamos aí, vamos nós, né? Opa, entrou alguém. Que foi que chegou? João Pedro, boa noite, paz e bem. Entrou mais alguém. Oi, Lua! Boa noite. Paz e bem, Lua. Tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê, né? Daqui a pouquinho nós estamos começando a fazer a reflexão de hoje, né? A reflexão de hoje. Ela é sobre o Evangelho de amanhã e ela tem um título provocante, né? No meio de nós. Mas, Bernardo, o que tem a ver no meio de nós com esse Evangelho? Vocês vão ver e vão ver como isso é importante. Então, Lua, Pedro, boa noite, paz e bem, né? Estamos aí, está quase na horinha. Evangelho de João hoje, Evangelho, poucos versículos, mas muito significativos, né? Principalmente se você juntar com as outras leituras. Isso é que é a graça, né? As leituras da missa devem ser lidas como um todo, não como coisas separadas, né? Bom, vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra.
e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a minha palavra que escutais não, e a palavra que escutais não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Isso é que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o meu Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, mas não dou como o mundo. Não se perturbe nem incomode o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. E se me amasseis, ficareis alegres, porque eu vou para o Pai. Pois o Pai é maior que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Sabe, esse evangelho é um evangelho de João, um momento muito interessante. E aqui a gente vê uma característica, onde Jesus fala assim: se vocês guardam a minha palavra, eu e meu Pai habitaremos em vós. Em outro momento ele fala, eu vou para junto do Pai, mas eu vos deixarei o Espírito Santo, o defensor. E sabe, é muito interessante, porque se vocês forem aqui na primeira leitura, vocês vão ver um momento difícil da igreja, né? Paulo e Barnabé estão saindo, levando a mensagem de Jesus aos pagãos, e um grupo de pessoas vira e fala assim, não, para você ser cristão, você tem que se tornar judeu primeiro. Então, se você é um homem, você tem que se converter ao judaísmo, fazer a circuncisão, e depois você pode ser cristão. Se você é mulher, você tem que se tornar judia e depois se tornar cristão. Antes disso, você não pode. E para se tornar cristão, precisa disso, para se tornar judeu, precisa disso, daquilo outro, daquilo não sei o quê, um monte de regras. E Paulo e Barnabé, não, isso é besteira. Sim, não, começou a discussão. Como é que eles resolveram isso? Foram para Jerusalém. E lá, os apóstolos e os anciãos, provavelmente as anciãs também, conversaram, discutiram e tomaram uma decisão. Qual é a discussão aqui? É sobre uma igreja inclusiva que vai receber as pessoas com poucas regras, pouco fardo, inclusive é o termo que os apóstolos usam, não queremos lhes impor um fardo. Ou uma igreja excludente, com muito fardo e muita dificuldade. E os apóstolos escolhem, os apóstolos e os anciãos, ou seja, a igreja, escolhe uma igreja que é inclusiva e com pouco fardo. Uma igreja que não está preocupada tanto com as regras, com os ditames, e sim com o desejo das pessoas de se juntar a ela. E é muito interessante quando eles mandam a mensagem. Nós e o Espírito Santo. Ou seja, não é mais só a gente. É também Deus. É Deus que habita no meio de nós. O próprio nome de Jesus, ele se chamará Emanuel, que é Deus conosco. Ou seja, Deus no meio de nós. Né? Na própria Apocalipse, nós vemos a cidade santa, a cidade que Deus habita. Ou seja, Deus vem morar numa cidade, e nessa cidade não tem templo. Então,
Deus vai estar no meio da população. O próprio Jesus aqui no Evangelho fala: eu e meu Pai faremos morada naqueles que seguirem a minha palavra. Eu vou, mas eu deixo o Espírito Santo. Sabe, a proposta de Deus é sempre estar no meio de nós. Né? Ah, Bernardo, mas isso é o Novo Testamento. Não, não é não. Vão lá no Êxodo, quando Deus se encontra com Moisés, na primeira vez, ele fala assim: eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o seu clamor. Eu ouvi o clamor da opressão. Eu desci para libertá-los da escravidão e da opressão. Observa que interessante, ele diz assim: eu desci. Ele é Deus que habita no meio de nós. Sabe, pessoal, isso pode parecer uma coisa assim meio... Ah, Bernardo, qual é a importância disso? A importância é gigantesca. Porque Deus existe fora de toda a existência. Deus está fora do tempo da existência, do cosmos, das estrelas, dos cometas. Fora disso tudo, porque ele criou tudo isso. E ele resolve habitar no meio de nós, porque nós somos seus filhos e filhas amadas. Ele ama essas pessoas. E por isso ele vive conosco, no meio de nós. A igreja de Jesus, ela não é um bando de pessoas que andam como um bloco procurando alguma coisa. Deus anda com elas. Nós procuramos, sim, a terra sem males. Nós procuramos, sim, trazer o reino de Deus à terra. Mas nós não andamos sozinhos. Nós não vivemos com Deus separado, apartado de nós, que vive no céu ou vive só na igreja. Não. Esse é um Deus que vive no meio de cada um de nós. Esse é um Deus que está conosco quando nós precisamos dele. E mais que isso, ele está conosco quando nós acudimos aos outros. Do mesmo jeito, quando fizestes isso ao o menor dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. É razoável você entender que quando nós, enquanto corpo místico de Cristo, enquanto nós, enquanto sua igreja, fazemos as coisas, nós fazemos com ele. Bernardo, como você diz isso? Mas eu não sou eu que estou dizendo. É o próprio Jesus. O Espírito Santo, defensor que meu Pai mandará em meu nome, vos ensinará e vos recordará de tudo. A igreja sempre falou que é o Espírito Santo que anima a igreja, que move a igreja, que faz a igreja ser igreja. E o Espírito Santo é Deus. E isso é muito importante, porque às vezes nós temos situações onde as pessoas querem impor fardos, impor regras, impor ditames terríveis, enormes, coisas dificílimas de fazer. E dizem que a religião é assim. Me desculpa, pessoal, não é verdade. E a primeira leitura de hoje mostra isso. Aqui na primeira leitura, né, está aqui. Né? Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além das coisas indispensáveis. E ele diz quais são as coisas indispensáveis, que são as coisas indispensáveis naquela época. As carnes sufocadas, né? As uniões ilegítimas e as carnes sacrificadas aos ídolos.
Isso naquela época. E quais são as coisas essenciais hoje? Observa, se você lê toda o Novo Testamento, toda a palavra de Jesus, Jesus fala sobre coisas práticas. Né? Na leitura do domingo passado eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. O mandamento é tão perturbador que o pessoal não entendeu. Então ele continua. Amai-vos como eu vos amei. Quando Jesus se encontra com Pedro no final do Evangelho de João, né? Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Sabe, a relação de Jesus é uma relação de amor. A coisa essencial hoje é o amor. Né? Eu fico imaginando, se fosse hoje em dia, os apóstolos falariam assim, eu não vos imporei nenhum fardo a não ser as coisas essenciais. Amem! Amem uns aos outros. Amem muito. Amem com força, com coragem. Amem com retidão. Amem com muito, mas muita intensidade. Amem a todos e a todas, independente de quem seja. Sabe, pode parecer estranho, mas o Deus que está no meio de nós é o Deus do amor. Aliás, o próprio João fala isso. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E por amor, ele quis habitar no meio de nós. Ah, Bernardo, mas a grandeza de Deus, Deus é infinitamente grande, ele não precisa que nós admiremos a grandeza dele. Deus é o poder absoluto, ele não precisa que nós defendamos ele. Deus é justiça perfeita, nós não precisamos fazer nada em justiça a ele. Deus é beleza absoluta, nós não precisamos admirá-lo. Ele não precisa dessas coisas. O que ele precisa é que nós o amemos. E, acima de tudo, que nós amemos uns aos outros. Nisso sereis reconhecidos meus discípulos, se amardes uns aos outros. O Deus que habita no meio de nós nos pede para amar uns aos outros, porque se ele habita no meio de nós é porque ele nos ama. Ele não ama os bons, ele não ama os bonitos, ele não ama os justos, ele ama a todos e todas. Ele ama toda e qualquer pessoa que ele encontrar pela frente. E como ele está em todos os lugares, ele ama a todas as pessoas. Mesmo aquelas que não amam, ele ama. E aí nós temos que pensar como é que nós vivemos. Daqui no próprio Evangelho, logo no início, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então é isso que nós temos que fazer, guardar a palavra de Jesus, viver o seu ensinamento, a sua forma de agir, a sua forma de viver o mundo, que é a forma do amor, do cuidado, do acolhimento, da inclusão, da proteção. É a forma que onde nós nos juntamos uns aos outros para produzir o melhor para cada um. Entendem isso? Então, pessoal, vamos acreditar nisso, que ele está no meio de nós, que ele mora conosco, que ele vive entre nós, por amor a cada um de nós. E nós, por amor a ele, caminhamos junto com ele. Amém? Bom, pessoal, essa é a reflexão. Essa reflexão é baseada no Evangelho de amanhã. Né? Amanhã eu não faço a reflexão, vou estar cedo na minha paróquia. Na verdade, amanhã cedinho eu estou na paróquia, abro a igreja e tal. Depois eu subo, faço celebração, volto para casa e de tarde eu volto de novo para a igreja.
né? Então, assim, amanhã não dá para eu fazer live, então eu faço a live de domingo no sábado à noite, tá? Vou me despedir deixando a minha bênção para vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de quem? Quem eu vou pedir intercessão hoje? Damião de Molokai. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Quem estiver na igreja amanhã, a gente se vê amanhã. Se não, segunda-feira a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos.